Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria. Revi vários irmãos que há tempo eu não tinha oportunidade de abraçar. E assim a gente mata um pouquinho a saudade. Mas vamos abraçar de novo no final, viu? Sejam todos bem-vindos para adorar ao nosso Deus. Então, uma alegria, nós vamos estar orando por você. E por falar em oração, e no final a gente vai orar por vocês, viu? Tem aí um envelopezinho, um papel dentro do boletim, para você fazer seu pedido de oração. Toda semana, todos os dias, nós temos uma oração de 24 horas. Então nós vamos orar. Faça o seu pedido, com toda a liberdade em Cristo. Preencha o que você achar que deve preencher. E nós vamos estar orando por você durante esta semana, até o próximo domingo. Próximo domingo nós daremos outro pedido de oração, porque é importante uma igreja que ora. Nossa programação é, sexta-feira nós temos o nosso grupo de oração e adoração, estudo da palavra de Deus, e domingo, escola dominical às 5 horas, 17 horas, e culto às 18h30. Eu não vou convidar todos que estão aqui pela primeira vez para ficar em pé, porque eu acho que a maior parte, vai ficar tudo em pé. Então eu quero agradecer vocês, eu quero que vocês se sintam em casa, com toda a liberdade de vir quando Deus direcionar, serão sempre amados. Não se preocupe com absolutamente nada, o que nós queremos juntos é adorar a Deus. Nós não estamos muito interessados na formalidade e no cadastro, nós estamos interessados que você tenha a liberdade de adorar o Senhor Jesus neste lugar. Vamos estudar a palavra de Deus hoje em Efésios capítulo 6, depois teremos a Santa Ceia do Senhor. A partir do versículo 10, é um texto bem conhecido, normalmente as pessoas usam bastante por ser guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, é mais ou menos assim. Enfim, depois de tudo que nós tratamos, eu quero concluir. Paulo está dando um direcionamento para conclusão da carta aos Efésios, conhecida como carta à igreja. Depois dele ter tratado no capítulo 1 a soberana vontade de Deus na manifestação da salvação dos homens pecadores que estavam sob o domínio da potestade do ar, como os filhos da desobediência no capítulo 2, que manifestou na multiforme sabedoria do capítulo 3, da forma prática do capítulo 4, da santidade no capítulo 5, concluindo, irmãos meus, fortaleça-vos no Senhor e na força do seu poder. Algumas vezes nos sentimos fracos e precisamos de força, mas a força própria humana não resolve as questões espirituais. Nós precisamos de força de Deus, e é por isso que é importante a vida de oração, de buscar a Deus. Você vai perceber que ele vai concluir esta parte, esse livro dizendo sobre oração. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo não só está nos convocando, nos convidando, mas nos orientando que a força para viver vem de Deus e nós dependemos de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra armadura, panóplia, não é uma roupa de um soldado. Era as vestes do general. É verdade que alguns leem este versículo como se estivessem pegando uma armadura para sair para a guerra. Mas o texto, na verdade, diz que nós precisamos revestir do poder de Deus. Ao vestir do poder de Deus, você declara que não tem poder. Você declara que você é dependente dele e que você precisa dele
e precisa ser revestido desta panóplia. É mais ou menos a pessoa que chega no exército, é soldado, mas tem lá a veste do oficial maior, do coronel, e ele veste a roupa do coronel, e quando ele sai, todo mundo bate continência, mesmo não sabendo, mas porque vê a armadura do oficial. Paulo está nos chamando para a gente tomar a armadura de Deus, não é a nossa. Nós precisamos vestir de Deus. Nós dependemos de Deus. Para que nós dependemos de Deus? Para ficarmos firmes. O texto não diz para você sair atirando. É para você ficar firme. Porque nós oscilamos. Tem dia que é mais fácil. Tem dia que é mais difícil. O pastor Sérgio Horta disse que tinha dia que ele acordava crente demais e dia que ele acordava crente de menos. Tem dia que você começa louvando a Deus e tem dia que você não quer conversar com ninguém. Nós temos dias melhores e alguns dias são maus. E nós precisamos nos fortalecer na armadura de Deus, porque o diabo arma ciladas. Você já percebeu que algumas ciladas acontecem tão subjetivamente que você nem nota? Você acorda com alegria e de repente chega uma mensagem que acaba com aquela alegria em segundos. Ou você está no trânsito, alguém lhe fecha e fala um palavrão e aí você esquece que é crente. Estas ciladas acontecem todo o tempo. Porque o nosso inimigo quer desestabilizar a nossa firmeza. E nós precisamos então estarmos vestidos da autoridade. A armadura aqui quer dizer autoridade do Senhor Jesus, para não perder o foco. Nós temos um foco. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos disto, porque a circunstância nos leva à instabilidade emocional, espiritual, ou às vezes até física. Porém, diz o apóstolo Paulo, são ciladas de diabo, diabolós. A gente tem um medo, a gente vê assim uma figura horrorosa, uma pintura surrealista. Mas a palavra no original tem a ver com o difamador, o fofoqueiro, aquele que inventa conversa. E por causa das conversas, às vezes a gente perde a alegria. Por causa de uma palavra de alguém, a gente perde o rumo. Perdemos o equilíbrio. Então a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas de diabolós, do difamador, daquele que procura de alguma forma fazer com que você perca o olhar em Jesus e olhe para a circunstância. Veja aqui o que ele está dizendo. Faz todo sentido no versículo seguinte. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A sua briga não é com as pessoas que estão à sua volta. A nossa briga não é com o irmão da igreja. A tua briga não é com o pastor. A tua briga não é com o diácono. A tua briga não é com a sua família, não é com o seu filho. Você não tem que resolver isto na carne. Porque ele diz o seguinte: mas sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há seres caídos, espíritos maus, que tenta de todo jeito fazer você perder o equilíbrio e brigar com alguém. Em todo o tempo. Porque assim você vai deixar de glorificar a Deus e olhar nas pessoas que estão à sua volta e às vezes dá vontade de brigar mesmo. Às vezes perdemos a paciência e quando nós não conseguimos brigar com o outro, a gente briga com a gente mesmo. E quando não dá para acertar o outro, a gente acerta a gente mesmo. E a gente chora, a gente fica magoado, a gente perde sono, gente que fica com insônia.
E fica achando, é aquele irmão, é aquela pessoa, mas aquela pessoa é um problema na minha vida. Ninguém é problema na vida de ninguém. A nossa luta não é contra carne e sangue. Tem toda uma armação atrás disto. Não é quem falou, é quem está atrás de quem falou que impulsionou falar. Mas você não está vendo esse mundo espiritual. E aqui potestade, ela tem uma ideia de alguém que articula, que faz com que as coisas pareçam certas, mas são engenheiros de guerra para tentar fazer você perder a paz com Deus. Agora ele diz que esta luta acontece nos lugares celestiais. E o que é lugares celestiais? Se você olhar só no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos andar só no livro de Efésios hoje. Ele diz-nos que, o apóstolo Paulo escrevendo, ele nos diz que nós fomos abençoados, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Deus nos abençoou, nós somos abençoados. Nós fomos abençoados na esfera do domínio completo celestial de Deus, da qual provém todas as bênçãos. No capítulo 1 ainda, no versículo 20... acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo-se à direita de Deus nos céus, e esta região celestial, na suprema grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Jesus e levou de volta, sentado à direita do Pai, e nos assiste e nos representa. Se Deus nos abençoa nas regiões celestiais, Cristo Jesus venceu e está sentado nas regiões celestiais, e Ele é nosso advogado. Então é só no cristianismo que nós podemos ter essa percepção de dois reinos, de dois mundos. Você está pisando na terra, você está neste lugar, e você é gente como eu, e ninguém é melhor do que o outro, mas a nossa questão é espiritual, acima de toda compreensão do que nós podemos enxergar, porque nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 2, versículo 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O cristão morto agora para o pecado, vivo para Deus, porque morto nós nascemos, mas vivo nós tornamos em Cristo, porque quem nasce apenas de mulher morre duas vezes, mas quem nasce de mulher e nasce de Cristo morre só uma, porque viverá eternamente. Agora que nós estamos vivendo em Cristo Jesus, deixando o pecado, nós desfrutamos da ressurreição e compartilhamos a glória de Deus nos lugares celestiais, nesta esfera sobrenatural, espiritual do reino de Deus, da qual nós representamos e vivemos. Ou seja, você não é perfeito, nem eu, graças a Deus. Mas Cristo melhorou um pouco. Já somos melhorados um pouquinho. Não faz-nos melhor do que os outros. Mas muitas coisas que nós fazíamos deliberadamente como pecado, nós já conseguimos vencer. Mas o processo continua, então tenha paciência conosco. Vamos continuar assim, gente, pecador. Mas agora nós anunciamos o reino de Deus, vivendo nesse reino da terra. No capítulo 3, versículo 10, acompanhem comigo. Diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestade nos céus. Aquilo que estava reservado, a sabedoria de Deus, que os profetas profetizaram, esta magnífica variedade de pontos e cores angelicais, que nos deixa admirado na riqueza insondável de Cristo e na graça generosa. A nossa tarefa é tornar público tudo isto aos principados e potestades. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios? Que nós estamos no teatro. Nós estamos sendo observados por homens e anjos. Ele diz, falando do apostolado, que ele achava que o apóstolo era colocado em último lugar, sendo observado por anjos, homens e demônios. Ou seja, você não faz nada escondido, sempre tem alguém te vendo. Seres estão te observando. E nós estamos nesta terra para
provar a glória de Deus na nossa vida e manifestar a glória de Deus na nossa vida, vivendo de forma diferente em um mundo de iguais. Sendo igual. Mas ao mesmo tempo com valores celestiais, pisando no chão, mas com valores eternos. É isto que significa as regiões celestes, ou as regiões celestiais. Aquilo que nós não vemos, mas é mais rico do que a biodiversidade. Onde seres de todos os jeitos se movem. Nós fomos colocados para que todos os anjos e os demônios vissem que a riqueza de Deus, do projeto e plano eterno do Senhor, é salvar a igreja, a noiva de Cristo, que nós fazemos parte. Da qual o homem perdeu lá atrás, Deus resgatou em Cristo Jesus. Então a nossa luta não é brigar com os irmãos, não é revidar, não é entrar em bola dividida, não é tacar uma pedra de volta, não é justificar, não é explicar. É quando você observa e vê que ali tem uma ação, e atrás desta ação deve ter alguém que você não está vendo, então você não fica com raiva de quem fez ou falou, porque você sabe que tem outras coisas que você não está vendo, mas possivelmente estão acontecendo. Então, em vez de você brigar com o irmão, você fala com Deus, aproxima de Deus, e quem aproxima de Deus, afasta dessas lutas. Certa vez, lá na aldeia Waikiru, houve manifestações demoníacas por uma semana. E um dia eu chamei o André, eu estou falando isso porque ele está aqui, e eu disse: André, que coisa, hein? Veja bem, olha só o que o diabo está fazendo na sua aldeia. Ele disse: não, senhor, o senhor está errado. O diabo não está fazendo nada. Foi Jesus que chegou, eles estão indo embora. Falei: é verdade, André. É que quando Jesus chega, o mal dissipa. Então nós não precisamos ficar brigando, ou procurando demônios, ou procurando culpado. Nós temos que nos aproximar de Deus. Então, no meio das lutas, das confusões, das fofocas, das mentiras, corra aos pés do Senhor Jesus. Vista a roupa de Jesus. Viva o estilo de Jesus. Ame Jesus e fique firme. O conselho do apóstolo Paulo é que fiquemos firmes. Porque ele vai repetir. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem dia mau, mas tem dia mau que dura uma semana. Tem dia mau que dura um mês. Tem dia mau que dura um ano. O que fazer? E ele diz: e havendo feito tudo, fique firme. Porque o crente, ele anda na resistência do amor. Ele não sai do lugar, ele não se move. O texto não fala de uma região ou de espíritos regionais, ou geograficamente. Ele está dizendo que há uma esfera espiritual que nós não enxergamos, que o nosso inimigo usa pessoas para nos afetar, e se nós não tomarmos cuidado, também nos usará para afetar os outros. Você não é vítima. A grande luta que você tem é contra você mesmo. Então você não tem que ficar magoado, com raiva. Você tem que ficar atento e firme em Jesus, no mesmo amor, na mesma decisão, na mesma paz. Mas se as coisas estiverem muito difíceis, ore mais. Fale com Deus. Não porque a sua oração vai mover Deus, é porque Deus vai mover você em oração. Então, quando nós buscamos a Deus, entendemos desta firmeza, a palavra mais ou menos assim, traduzida, eu gosto muito do nosso caboclês amazônico, que é mais ou menos, segura com força, com força. É quando está no banzeiro, você segura na canoa e deixa o banzeiro, mas fique firme, não saia do lugar, menino. É nesse sentido que ele está dizendo, depois de feito tudo, ficar firme. O que nós temos é esta volatilidade, esse vai e vem, esta frieza espiritual, esse momento de adorar e depois passa a semana, a gente esquece. Nós precisamos crescer na fé para continuarmos firmes. E aí a pergunta é: mas Paulo, como que a gente faz para ficar firme? E ele nos diz, versículo 14:
Estais, pois, firmes, cingido o vosso lombo com a verdade. Fique firme na verdade, não sua. Na verdade, em Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se firme na verdade, mas tem gente dizendo mentira, continue na verdade. Mas tem gente que ama mentira, continue na verdade. Tome esse cingir, esse ser abraçado pelo cinto da verdade e vestido a couraça da justiça. Seja justo até com o injusto. Não significa que você tem que aplicar a justiça em um mundo injusto. Significa que nesse mundo injusto você pode e deve continuar sendo justo. Mas se as pessoas são desonestas, você continua honesto. É caro, isso custa um preço caro. Isso não é fácil. Mas nós fomos chamados para isto. Agora, como resistir a isto? Versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. A ideia do calçado aqui era um sapato com pregos cravados, travessado, para na hora da luta, quando o soldado ficava o pé, ele não saía, ele grudava no chão. O Senhor nos chama à resistência. Nesta igreja militante, nós resistimos. E resistimos como? Pela pregação, a preparação do evangelho da paz, não é do evangelho da guerra. Nós anunciamos paz. Nós falamos de paz. Nós amamos a paz, mas eles gostam da guerra, mas nós amamos a paz. Você não precisa revidar, não precisa brigar. Você tem que ter paz no coração. Então resista na paz, mantendo sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo aqui era um escudo pequeno, não é aquele escudo de que os romanos usavam para fazer a estratégia tartaruga, que todo mundo se cobria. É que protege o coração. O pastor Júnior dizia que uma das possibilidades é que quando as pessoas atacavam uma outra cidade pequena, e lá dentro das grandes muralhas tinham casas cobertas de palha. Então eles pegavam tochas e colocavam piche e acendiam fogo e jogavam por cima, porque pegava fogo na casa lá do outro lado e as pessoas ficavam apavoradas. O diabo quer botar fogo na sua casa. Quer botar fogo nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua tranquilidade, na sua paz, na sua fé, na sua perseverança, na sua determinação. E ele então joga dados inflamados do maligno. Mas como eu venço esses dados do meu pensamento? Pela fé. Porque se eu não creio, é porque eu duvido que Deus é capaz. É desconfiança de Deus. Mas se eu confio em Deus, apesar dos dados inflamados do maligno, eu continuo confiando em Deus. Você percebeu que tem dia que dá um desânimo, parece assim, não vai dar nada certo, não adianta. Mas aí você olha para a palavra e lembra do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É você dizer para a sua alma, você está errada, eu sei quem é o Senhor, eu sei o que Ele já fez. Então, apesar das circunstâncias, eu o conheço. É ter fé, e grande fé, não é quando você tem fé para fazer um paralítico andar. Fé é mesmo que o dia que você achar que não tem fé, você tem força para não ficar paralítico. Para você continuar acreditando pela fé. Apesar dos dados inflamados do maligno e de todos os pensamentos que vêm à nossa mente que não são bons. Ou seja, o que Paulo está chamando é para que nós fiquemos firmes na palavra de Deus. E aí nós vamos apagar os dados inflamados do maligno. Por isso ele diz, tomai também o capacete da salvação. O capacete que protegia a mente, protegia a cabeça. Bota isso na sua cabeça, ou você é salvo ou não. Mas não fica duvidando se amanhã você vai perder a salvação e ganhá-la de novo à tarde, porque a vida vai virar uma gelatina. Ou você crê que Deus te salvou, ou você se arrependa e entrega a sua vida a Jesus. Porque se você confia no Senhor, você
pode e deve confiar em Deus. Nós estávamos em um voo, fazendo pesquisa no Alto Rio Negro, próximo de Barcelos, e o Márcio Rempel, piloto, disse: pastor, aquela nuvenzinha ali chama baba de bode. Não é muito perigosa não. Mas não avisaram a baba de bode que ela não era perigosa, porque foi perigoso. E nós precisamos fazer um pouso rápido, muito rápido. Precisamos descer rapidamente. Eu não piloto. Eu tinha que confiar nele. E ele é bom. E graças a Deus, com segurança pousamos. A vida é assim. Tem hora que parece que você está numa gangorra. Tem hora que você parece que está numa montanha russa. E tem hora que você olha e diz: meu Deus, e agora? Confia nele. Ele é o piloto da sua vida. Pode descansar. É aquela história que se conta por aí de um menino que o barco estava no mar e pegando as ondas bravias, e um marinheiro passou e disse: menino, você não está vendo o que está acontecendo? Corre! Ele diz: é meu pai que está no comando. Pode confiar em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Eu ouvi um fato que aconteceu próximo do prédio Joelma, em São Paulo, contado por um pastor. Ele disse que depois que o Joelma, uma coisa antiga, teve aquele incêndio, pegou fogo em um outro prédio bem próximo, onde embaixo era uma loja de roupas. Mas no segundo piso vivia uma família. E os pais tinham saído para trabalhar. E a menina, filhinha, ficou com a empregada. Quando a empregada viu o fogo, ela também correu. A menina ficou só. E saiu notícia, o pai ficou apavorado e correu para lá e queria entrar, e os bombeiros disseram: não adianta o senhor entrar, se o senhor entrar, o senhor vai morrer. Mas o senhor quer nos ajudar? Ele disse: quero. Ele falou: peça para sua filha pular. Se ela pular, a gente salva ela. Então ele começou a dizer: filhinha, filhinha, filhinha. E de repente a menina tossiu e disse: papai, filhinha, vá para a janela, o papai está aqui, o papai está aqui. E ela chegou na janela. Ele disse: filhinha, pode pular que o papai segura. Pula, filhinha, pula. Quase chorando, e a menina pulou e foi salva. Pode pegar fogo no mundo, o pai nos segura. Aleluia. Nós temos que confiar nele, e não na nossa capacidade, e não na nossa forma de ver o mundo, ou de ajeitar as coisas. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus, porque no reino de Deus não tem espaço para estrelas. No reino de Deus nós somos servos e o adoramos, e temos o privilégio de servi-lo. Tomai então este escudo e este capacete da salvação na palavra de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única peça da armadura ofensiva é a espada, mas não é sua, é do Espírito. Então não é para você ofender ninguém, não é para você furar ninguém, não é para você cutucar ninguém. Até porque essa palavra espada aqui no original era a espada pequena que ficava na bainha. Era o último recurso. É para você resistir o inimigo face a face. Como que a gente resiste o inimigo? Na palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu o inimigo? Na palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos apegar à palavra. E nós vivemos dias tão difíceis que é um oceano de emoções e 1 milímetro de profundidade da palavra de Deus. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, e não em coisas religiosas, e não em temas e outras fábulas e outras coisas que nós construímos e que nos faz bem porque é estrutural. Mas nós temos que nos apegar na palavra de Deus, e não nas conversas e nos ruídos, nas coisas que nos estão à volta. Nós precisamos de um avivamento nesse Brasil, mas um avivamento que volte às Escrituras, que ame a palavra de Deus, de gente apaixonada por Jesus. Eu lembro uma vez que eu entrei no gabinete, o pastor Caio estava em lágrimas, e eu fiquei preocupado. Eu disse: pastor, o que foi? Disse: meu filho, olha aqui, ó. Ele estava lendo um texto. Ele estava lendo o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ele está vendo, meu filho, olha só, quando jogar esses meninos
Pegou fogo, não pegou, meu filho? Você não pegou não, pastor. Você pegou, meu filho, olha direito. Eu olhei. Não pegou não, pastor. Pegou sim. Falei, mas onde pegou fogo, pastor? Eles foram jogados amarrados, meu filho. No fogo da provação, Deus queima as amarras e nos deixa livre. É isso que nós precisamos entender. Que Deus cuida da gente. Que Deus nos ama. E o seu amor é imensurável. Não acaba. Então o que nós podemos e devemos fazer? Devemos nos entregar a Ele. Com toda a força da nossa vida, do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos desejos mais subjetivos, e entregar a nossa vida a Jesus. E agora Paulo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver uma vida de oração. Crente ora. Uma vez nós fizemos uma reunião em Manaus com vários pastores, porque alguns deputados estavam preocupados com algumas leis no Congresso e que nós deveríamos fazer alguma coisa. E alguém sugeriu, vamos orar. Crente resolve de joelho. Nós temos mais força de 2 velhinhas orando do que o Congresso reunido. Porque nós falamos com Deus. E a oração não é para Deus compreender você, é para você entender Deus. Entender a vontade de Deus. A oração chega aos céus. E no Apocalipse capítulo 8 diz que Deus responde a oração com relâmpagos e trovões na terra. A oração é mais ou menos como todos os jovens gostam de internet. Se faltar internet, aí dispara o coração, dá taquicardia, e é um negócio difícil. Se a gente não ora, a gente não tem contato com Deus, a gente não vai ao trono. E Paulo então vai dizer o seguinte: é preciso orar em todo tempo, com toda oração, súplica, peça, conte, lembre, vigie, com perseverança e súplica por todos os santos. Alguém pode dizer, mas eu não tenho motivo para orar muito tempo. Olha aqui, ora por todos os santos. Você vai orar 24 horas e não termina. E ele diz o seguinte, e eu acho tão lindo como ele faz: e por mim. Paulo agora pediu oração. Provavelmente ele estava em prisão. Provavelmente ele estava sendo injustiçado. Provavelmente preocupado com a igreja. A igreja de Éfeso, você vai lembrar em Apocalipse capítulo 2, ela perdeu o melhor que se poderia perder, ela perdeu o primeiro amor. E agora Paulo vai pedir oração, e você imagina, Paulo deve falar: ó, gente, eu estou sofrendo muito, por favor, ore por mim. Olha o que ele fala: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho. Ou em outras palavras, ele está dizendo: ore para que eu tenha coragem de pregar. Orem para que eu não pare de pregar. Orem para que eu pregue com ousadia. Ele não pediu nada para ele. Porque o que mais importa não é viver sem compartilhar Jesus. É você precisar morrer, mas jamais deixar de compartilhar Jesus. Porque Jesus é mais do que a nossa vida, e sem Jesus a vida é cheia de medos, e os medos nos faz viver uma vida não vida, que é pior que a morte. Então nós somos chamados para viver o Evangelho, o mistério do Evangelho, para que confiança, pregar a palavra de Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, eu estou preso, mas que possa falar livremente. Paulo estava preso e era livre. Tem gente que é livre e que vive preso. Por quê? Porque não entendeu que neste reino, ainda que algeme as suas mãos, não poderá roubar-lhe o seu coração. E é por isso que nós precisamos reagir com liberdade, para que convém falar a palavra de Deus. E aí ele vai lembrar dos seus amigos. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do meu estado e ele console o vosso coração.
Paulo não estava pedindo conforto. Paulo não estava pedindo consolo. Paulo não estava pedindo uma outra oportunidade. Paulo não estava pedindo misericórdia. Paulo não estava pedindo para ser livre. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou enviando um irmão para consolar vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém. Você ama o Senhor Jesus com sinceridade? Sem hipocrisia? É isso que nós somos chamados, meus irmãos. Você quer lutar, aprender a lutar com o diabo? Ame Jesus. Você quer fugir do diabo? Abrace Jesus. Eu vou contar mais uma vez, porque na minha idade eu já posso repetir, que ninguém fica aborrecido. Nós estávamos em uma viagem missionária e foram lá no barco. E uma senhora disse: o senhor pode orar pelo meu neto? Eu crio ele. Ele tem demônios. Ele não fala há muitos anos. Aí eu fui com outro missionário. Eu não sou caça-demônios, mas se tiver demônios, já falamos, Jesus chega e eles vão embora. Mas cheguei lá e aquela expectativa, porque chegou o missionário, as pessoas acham que vai ser um milagre. E eu orei e não aconteceu nada. Eu orei de novo, não aconteceu nada de novo. Aí você fica assim, sem saber o que falar, tentando sair pela tangente. Eu disse: vó, eu acho que não é demônio não. Aí eu peguei na mãozinha do rapaz. Ele disse: aconteceu alguma coisa com você, meu filho? Eu estava tão sem graça, tentando sair pela tangente, que eu disse: olha, se você depois quiser conversar comigo, eu estou no barco, tá? Aí depois eu pensei: mas se ele não fala, como que ele vai conversar comigo? Aí eu fui para o barco triste. Orei a Deus. À tarde eu subi, conversando com aquelas pessoas ali da vila. Estava um entardecer lindo na beira do rio, um barranco alto. Eu percebi que alguém bateu nas minhas costas. Quando eu olhei, era ele. Ele bateu nas minhas costas e correu. Eu saí correndo atrás dele. E nós saímos da comunidade. Ele sentou debaixo de uma árvore, num toco. Eu sentei do lado. E éramos dois mudos. Eu não sabia o que falar para ele. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor sabe, né? Eu fiquei tão feliz. Ele já estava falando, já era um milagre. Eu disse: eu não sei. Você quer me contar? Ele foi contar a história dele. O quanto ele tinha sido abusado. Quem era o abusador? Qual era o sentimento dele? E que ele não era mais homem. E ele desejava morrer. Ou matar. E ele abriu o coração e contou a história dele. Eu disse: olha, você precisa ser abraçado por Jesus. Só Jesus pode resolver isso para você. E quando eu falei isso, ele se abraçou. Ele fazia assim. Aí eu abracei ele também. E eu comecei a orar e disse: Jesus, abraça esse menino. Muda a vida dele. O Senhor pode realmente aplicar justiça neste caso, e libertar, e transformar. E estava uma oração tão gostosa que nós estávamos em lágrimas. E alguém gritando: pastor, hora da pregação, pastor. Eu falei para ele: a gente conversa depois, eu tenho que pregar. Eu saí correndo, fui pregar, terminei a pregação. A avó dele não me abraçou, ela deu um pulo, quase me derruba. E ela disse: pastor, ele está curado. Não foi uma sessão de terapia. Foi um abraço de Jesus. Nós temos que saber quem é nosso Deus e confiar nele. E se importar menos com as coisas que estão ao nosso lado. E não dar bola para o que o diabolós falam. E não dar bola para o que o inimigo age. E levanta pessoas. Não deixe o diabo levantar você. Se levante em Cristo Jesus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Abrace Jesus. Então a vida será diferente. E Deus usará você para ser consolo na sua família, modelo e exemplo para os seus vizinhos. Você será alguém que os seus amigos vão olhar e dizer: eu quero ser assim como você, parecido com Jesus. Porque só isso é importante. O resto, meus irmãos, passa logo. Entrega a tua vida totalmente a Jesus. Entrega a tua família a Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. Se renda ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados.
Se você ainda não é cristão, convicto, não tem certeza de salvação, peça perdão agora. Chega aos pés do Senhor e seja uma bênção. Não vou te chamar à frente, mas eu quero que você vá à frente do trono e que você olhe para o trono e saiba que no trono tem alguém sentado e Ele é poderoso. Abra o seu coração, fale com Ele, peça perdão, peça ajuda. Ó Deus, aqui estamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos a Sua palavra em amor e graça, em misericórdia e paixão. Nos encha de amor, de vida, de verdade, segundo a palavra. E seja desfeito toda a obra do diabo contra a nossa vida e contra a nossa família, em nome de Jesus. Caia por terra toda a obra do inimigo e levanta o teu povo com graça, com força, com ânimo, com verdade, com vida, com firmeza, com determinação. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa convicção, o nosso amor, a nossa paixão por Jesus. Oh Deus, que voltemos para casa hoje, cheios do Teu Espírito Santo, cheio de vida, cheio de Jesus, menos de nós mesmos, mais vazios de nós, mais cheios de Deus, segundo a Sua palavra. Perdoa os nossos pecados quando nós achamos que nós merecemos alguma coisa, ou que fazemos alguma coisa, ou que somos injustiçados. Senhor, a justiça é Tua, nós não merecemos, mas nós recebemos o Seu amor, recebemos a Sua bênção, e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Senhor que vive no reino espiritual, em Cristo Jesus, estamos assentados e somos a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Que o Senhor fortaleça o nosso coração e aumente a nossa fé, porque teremos uma semana de batalha, teremos uma semana de luta, teremos uma semana armados na palavra de Deus, e venceremos, porque Ele que vence o mundo, e nós nos entregamos e nos rendemos a Ele, e a Ele seja a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele nos chama a cear. Examina o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examina o homem a si mesmo. Você não pode examinar os outros, não tem nada a ver com o outro. Examina você e coma. Não, mas eu não estou preparado. Coma. Mas como posso comer se eu estou em pecado? É para juízo teu. Porque se comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, é réu. Não é brincadeira a Santa Ceia. A Santa Ceia nos lembra a ceia lá de João 13, que Jesus lavou os pés, mas que Judas o traiu. Então purifique o seu coração, lave o pé do outro, peça perdão, volte atrás. Mas coma. Porque na mesa do rei, você não pode recusar, ainda que seja juízo. Mas se for juízo, volte para casa e peça a Deus para você ter juízo e parar de fazer bobagem, para que você possa sentar à mesa do Rei Jesus. E lembrando da morte do Senhor até que Ele venha, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, Ele virá. Maranata. Quando Ele vier, nós tomaremos a ceia lá. Enquanto nós estivermos aqui, Ele está conosco na ceia. Deus eterno, esse pão e este vinho, tirado do uso comum, tem por importância agora que recebamos em memória do Senhor e anunciar a morte do Senhor.
pois participamos da mesa do Rei Jesus. E recebemos com ações de graça em Cristo Jesus. Amém. Você é convidado a receber a ceia do Senhor. Saia do seu lugar. Comamos em memória do Senhor. Obrigado pelo pão, pelo perdão, pela proteção. Obrigado porque Jesus está vivo e nos alimentamos dele, o pão da vida. Bebamos em memória do Senhor. Foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário que recebemos vida. O Cordeiro de Deus que foi morto, ressuscitou e está vivo. A Ele a honra, a glória e o poder e o domínio para sempre. Nós temos alguns aniversariantes aqui que vamos orar. E se mais gente quiser também receber oração, pode sair do teu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos concluir daqui a pouco com oração. A irmã Nívia, por favor. Aniversariante. A Mirella, a aniversariante. Tem mais aniversariante aí? Se tiver, levante a mão. Olha aí. Ah, você, vem cá, vem cá. O que mais? Vamos orar pelos nossos aniversariantes. E aí vocês dão um abraço, tá bom? Tem mais um aniversariante aí? Olha, quarta-feira, que legal, que legal. Alguém quer ensaiar aí um parabéns rapidinho? Pode ajudar alguém com parabéns? Vamos lá? Com saúde, alegria, paz, porque nós vivemos para a sua glória e a bênção do Senhor na nossa família. Amém. Que seja uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Ore por nós. Nós precisamos de suas orações. Temos orado todos os dias. Também dê o seu pedido para que possamos orar por você. Nos ajude. Precisamos das suas orações. Precisamos de sua ajuda. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Deus abençoe sua semana, sua família e os adeptos do abraço. É bom dar um abraço antes de ir embora.